Agora, nesse exercício aqui, o soma de vetores, né? Ele diz que faça um programa que leia dois vetores de elementos inteiros, cujo tamanho seja fornecido pelo usuário, e calcule um terceiro vetor, cujos elementos são equivalentes ao somatório dos elementos de mesmo índice nas duas listas de entrada. Os números para o mesmo vetor devem ser digitados na mesma linha e estar separados por espaços. Repare que todos os três vetores, listas de tamanho fixo, né, possuem o mesmo tamanho. Então, com essa explicação do enunciado, a gente já percebe que a gente vai precisar modelar esse exercício com a estrutura de dado lista, né? Só que é uma lista especial, né? Que é um vetor, ou seja, o tamanho dela é fixo. E ele deixou bem claro, né? Que esses vetores, eles vão ter um tamanho fixo de tamanho fornecido pelo usuário, né? A gente vai ter que perguntar ao usuário qual que vai ser o tamanho do vetor. E depois é só a gente fazer a soma dos dois vetores, né? Que é simplesmente pegar cada posição, né? Cada coordenada do vetor e somar para gerar um terceiro vetor, que vai ser o resultado dessa soma, né? Então a entrada são três coisas, né? Que a primeira linha vai ter o tamanho do vetor, né? Dos vetores, que é o que o usuário vai digitar. Depois na outra linha vai ter todos os elementos do primeiro vetor, depois todos os elementos do segundo vetor. Todos são números inteiros, todos os vetores de inteiros. E a saída é só o vetor representando a soma dos dois vetores que o usuário digitou, né? Então aqui no exemplo ele me disse, ó, que ele vai criar vetores de tamanho 3, né? A dimensão que ele vai estar usando vai ser 3. Ele digitou, ó, todos os valores do primeiro vetor, todos os valores do segundo vetor. E aí o programa fez a conta e somou o vetor resultante aqui, né? Que deu o quê? 4, 4, 4, que nada mais é do que a soma de cada coordenada ali, de cada vetorzinho que o usuário passou. Então, a ilustração desse problema é que no início, para eu já definir as variáveis que eu vou estar utilizando, eu vou chamar uma variável n, que vai receber um inteiro, né? E esse inteiro vai estar representando a dimensão desse vetor, o tamanho dos vetores, né? V1 vai ser uma lista, V2 uma lista, e o soma aqui também vai ser uma lista. Todos vão ser lista, né? Só que eu vou modelar para eles acabarem se transformando num vetor, né? Que é uma lista de tamanho fixo, digamos assim. Então, simplesmente eu vou tacar o comando int input aqui para receber o valor de n, né? V1 e V2. Como são duas listas que eu vou estar recebendo tudo na mesma linha, né? Eu vou usar o comando listMap e todas aquelas outras sintaxes que eu vou precisar para usar o comando corretamente. E já vou definir o vetor soma como um vetor nulo, né? Vetor nulo de tamanho n, ou seja, eu vou estar colocando n valores zeros no vetor soma para ele se tornar um vetor, né? Uma lista de tamanho fixo, com todos os valores dentro dela sendo zero, né? Inicialização de vetor, né? No V1 e no V2 eu não inicializei desse jeito porque eu vou receber do usuário tudo de uma linha só. Então, a gente tem que considerar, né, que o usuário vai digitar somente a quantidade certa de valores e isso aqui vai estar funcionando perfeitamente. Daí que a gente recebeu todas as variáveis, né? A gente entra na estrutura de repetição, que para cada i no intervalo de 0, 1 até n-1, né? Que é, ou seja, para todos os valores de posição do vetor, né, que ele passou, que é o n, né? Por exemplo, sendo 3, ele vai do 0 até o 2, né? Porque a gente acessa o vetor, né? O acesso de posição dentro da lista, conta de 0 até o tamanho dela menos 1, que tem essa preferência na utilização dos índices em programação. Então, para cada i no intervalo, que vai desde a primeira posição até a última posição do vetor, o que eu vou fazer? A posição i, né, do vetor soma, nada mais é do que a soma de cada das posições correspondentes, né, do vetor 1 e do vetor 2. Ou seja, se for 0, soma 0 vai ser igual a V1 0 mais V2 0. Ele vai rodar aqui nesse intervalo todo e depois vai, assim que terminar, ele vai entrar aqui na repetição somente para imprimir o valor do vetor soma, né? Só fazer para cada i em soma, né? Eu imprimo i e no final eu só dou um espaço para não ficar tudo colado. Eu não posso usar o comando print direto, porque senão ele vai estar imprimindo colchete e vírgula, né? Que não é o caso que o exercício pediu. O exercício deixou exemplificado lá, né? Que é somente para imprimir os números separados por espaço. Feito só isso aqui, ele termina o programa e já resolveu o problema. Bem simples. Então vamos à implementação. No início eu vou receber o número inteiro, né? N igual a int input. Depois disso eu preciso receber os valores da primeira lista, né? Do primeiro vetor, que eu chamei de V1, né? Então V1 vai ser igual a list map, tipo de dado, né, que é inteiro,
input.split. V2 é a mesma coisa, né? Então vou até copiar e colar e só muda aqui, V2. Depois disso aqui, o que eu vou ter que fazer? Ter que criar uma lista soma, né? Que ela é um vetor, né? Vazio de tamanho n que o usuário me passou. Então é essa sintaxe que eu uso para criar um vetor nulo, né? Assim, agora eu vou para o for, na estrutura de repetição, para eu poder fazer a soma, né? Então eu vou fazer for i no intervalo, né? Intervalo é range. Intervalo que vai de 0 até n-1, né? Eu vou fazer de 0 até n-1. O range, por padrão, se eu jogar aqui n, né? Ele já vai criar um intervalo que vai de 0 até n-1. Então é bem simples aqui, né? O que eu tenho que fazer? O vetor soma na posição i vai receber o valor da posição i de v1 mais o valor da posição i de v2. V2, aqui, né? Esse aqui ele vai rodar e vai somar todas as posições, né? Depois disso, é só imprimir. Só fazer um for aqui, ó. Para cada item dentro do vetor soma, né? O que eu faço? É só imprimir esse item e dar um espaço. Depois, para o programa ficar organizado, é só imprimir uma linha em branco. Bem simples, né? Então vamos executar aqui só para poder testar. Copiar o exemplo aqui que ele deu. E jogar aqui no terminal. E aí, não precisa digitar um por um não, é só copiar e colar que ele resolve automaticamente. Viu? Certinho, né? 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 4, 4, que é a soma aqui, né? Ó. Como está invertido, né? A soma de todos os índices aqui vai ser igual, né? Então eu vou jogar no Python Tutorial e vamos fazer um exemplo mais... Já está Python 3 ali, é só colar e executar. Vou digitar um vetor de tamanho 4, né? Aí ele criou a variável n, que vai ser o tamanho, né? 4. E eu vou digitar, ó, 12, 13, 14, 15. Esse vai ser o primeiro vetor. Depois eu vou colocar o segundo vetor, 16, 17, 18 e 19. Aí ele criou o segundo vetor, ó. Agora ele vai criar, ó, o vetor soma, né, ó, todo 0, 4 posições. E agora vai somar um por um, ó. Vai somar 16 com 12, vai colocar o resultado ali. Vai somar o 17 com 13, vai colocar o resultado. Assim por diante, até a última posição dos vetores, ó. Somou tudo, agora ele vai, ó, imprimir o que está aqui dentro de soma, né? Ele vai imprimir, ó, 28, 30, 32, 34, sempre dando espaço, né? Assim que finalizou, ele só imprime aqui uma quebra de linha para ficar organizado e finaliza o programa. Vamos colocar outra aqui, ó. Vetor unidimensional, só com uma posição, né? A gente nem precisaria tratar ele como vetor, ele seria praticamente como se fosse só uma variável, né? Vou colocar, ó, tamanho 1. O que acontece? Criou lá, variável 1. N, né? Tamanho 1. Vou colocar aqui 7. E o outro que vai ser 8. É simplesmente ele cria o soma, né? Que é só uma posição. Somou 7 com 8. E depois ele só vai imprimir. E finaliza. Isso é simples, né? Só somar dois vetores. Só a gente lembrar da sintaxe que a gente usa e lembrar que a gente percorre cada posição usando a estrutura de repetição, né? Sempre atento que os índices não começam em 1. Começam em 0 e por isso não terminam em n. Terminam lá no tamanho que é n menos 1. Então aqui está o código, para você poder ver de novo. Então espero que você tenha entendido.